Hoje, o Melhor e Mais Justo discute o aperfeiçoamento do sistema de investigação criminal brasileiro. Participam dessa conversa Rubens Bessac, doutor em Direito Constitucional pela USP, Walter Foleto Santin, promotor do Patrimônio Público de São Paulo, Paulo Sérgio Leite Fernandes, da Comissão de Defesa da Constitucionalidade das Investigações Criminais da OAB São Paulo e Fabiana Rodrigues de Souza, procuradora da República em São Bernardo do Campo. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM. O aperfeiçoamento do sistema investigativo do Brasil poderia aumentar os índices de elucidação dos crimes, como a gente já chegou a comentar aqui, promover mais justiça e cidadania. E eu queria perguntar o seguinte, independentemente da PEC 37, o que seria prioritário para que esse aperfeiçoamento ocorresse? Aonde essas competências podem colaborar, né, entre polícias, Ministério Público, Poder Judiciário, enfim, como aprimorar e superar esse tipo de conflito e de tensão que atravessa os tempos, às vezes de maneira mais morna, outras vezes de modo mais quente, às vezes esposando, né, tomando carona em momentos políticos mais tensos ou mais tensionados por alguma razão. Como vocês veem? Rubens. Olha, eu acho que você perguntou algo aí muito provocante, porque envolve todo o sistema judiciário e toda a concepção. Eu acho que, para além dessa questão de investigação, que a mim me parece que é um debate, tanto é que as OABs, né, estão divididas as seccionais 10-9, 10 a favor da PEC 37, 9 contra, é um debate que dentro da própria classe dos advogados divide. Agora, a mim não resta dúvidas que ela deve ser rejeitada em prol daquilo que eu defino como bem comum. Agora, o que aprimorar? Muita coisa. A primeira coisa é que se cobrem os prazos de todos. Eu acho que isto é algo que está na hora de uma ação para além daquela ação que já vem sendo feita pela Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça. Nós temos que, lamentavelmente, aqui e acolá, e muitas vezes, numa das vezes, os prazos não são cumpridos, muitas vezes, pelos juízes, pelos advogados e muitas vezes por algo que está previsto na própria legislação, que são os prazos, aqui eu vou talvez desagradar a todos, sendo delicado, mas os prazos dúplices, quádruplos, que muitas vezes existem nos processos. É uma garantia, sim, mas será que não é hora de se repensar essa garantia em prol da celeridade? A celeridade tem a ver com a não perempção e a não perempção tem a ver com a não, muitas vezes, prescrição e eventual punibilidade daqueles que conspiram contra todos, conspiram contra o nosso Brasil, conspiram contra o povo brasileiro. Então, eu acho que grande parte pode ser feito se nós tivermos não reformas pontuais, mas uma reforma realmente que adeque em prol da celeridade com a garantia do justo, com a garantia de todos isonomicamente poderem se manifestar no processo. Sim, com a garantia da democracia. Passa, não tenha dúvidas, por uma informatização e por uma injeção de recursos cada vez maior nos judiciários. Não acho que na criação desses tribunais federais que foram criados, acho que isso até foi feito de uma maneira, eu acho, injusta e talvez ilegítima até. Isso foi realçado pelo presidente do Supremo, até num debate muito mediaticamente comentado. Mas acho que nós precisamos cada vez investir mais na nossa justiça. Eu nunca me esqueço, em 80, quando eu era um estudante de segundo, terceiro ano na Faculdade de Direito, eu fazia entrevista com um querido colega, o professor Mário Sérgio Duarte, o doutor Mário Sérgio Duarte Garcia, que eu tinha o prazer de trabalhar com ele. Ele tinha acabado de voltar de Berlim, então Berlim Ocidental. Ele mencionava, isso em 80, são 33 anos, Berlim Ocidental, que tem o tamanho do distrito de Pinheiros, em São Paulo, até hoje, uma cidade pequena, tinha naquela época 273 varas cíveis. Nós tínhamos em São Paulo 30, nem as outras 10 tinham sido instaladas. Deixa eu colocar a Fabiana na conversa. Fabiana, como aprimorar? E, aliás, eu vou introduzir uma pergunta que entrou pela internet de Macaé, Rio de Janeiro, do Luiz Mateus. Pergunta o seguinte, ele faz uma afirmação e uma pergunta. Eu acho que a polícia nunca dará conta sozinha, ainda mais com toda a corrupção que campeia, suponho, na polícia. Vocês não acham que assim a escravidão, o preconceito só vão aumentar no Brasil? Olha, para aprimorar a investigação, o sistema de investigação criminal no país, é preciso que se olhe o Estado, a acusação, ou o Estado, enfim, não o Estado que vai julgar, o Estado que vai coletar as provas, como formado por inúmeras instituições que devem se olhar como parceiras. Então, não é só o Ministério Público, não é só a polícia, nós estamos esquecendo da Receita Federal,
No caso da escravidão, no Ministério do Trabalho e Emprego, porque são eles, são as equipes dos fiscais do trabalho que vão nas fazendas do interior do Pará fiscalizar, libertar pessoas submetidas a regime de escravidão. COAF, Banco Central. Quando nós conseguimos uma parceria, um convênio, uma sensação de cooperação mútua, o sistema de investigação criminal vai crescer muito em eficácia, em produtividade. Isso é o que nós buscamos e que a PEC 37 vem querer trazer um retrocesso, né? Eu vejo isso com muita preocupação. Agora, parece que há uma certa discussão já de retirada da PEC e de apresentação de um novo texto, talvez fruto de um avanço da negociação entre as partes. Isso confere, Walter? Houve essa PEC, ela teve uma modificação, um projeto que quer interferir no inquérito civil. Ou seja, começou com a investigação criminal, agora estão querendo fazer, ampliar para uma discussão do inquérito civil que se diz respeito a interesses difusos e coletivos. Quer dizer, já também para tentar trazer mais problemas aí na atuação do Ministério Público. Eu já defendi isso, inclusive em obras jurídicas, que o Ministério Público ele não quer tomar da polícia esse poder, né? O Dr. Paulo falou nessa luta de poder, realmente é luta de poder, né? Todas as instituições querem o seu espaço. Agora, o Ministério Público não tem poder demais. Isso é um pensamento fora da realidade, dizer que o Ministério Público tem poder demais. O Ministério Público tem poder de menos, a bem da verdade. Porque todas as nossas ações, nossas medidas, nós submetemos a um juiz. Em alguns países do mundo, o Ministério Público sim tem mais poder, né? Que inclusive pode prender por um certo período, por ordem do Ministério Público e não do juiz. Aqui no país, somente quem pode decretar a preventiva é o juiz, diferentemente dos outros países, né? Isso eu acho que é uma coisa importante. A questão da parceria que a doutora Fabiana colocou, isso é muito importante. Nós não queremos tomar que a polícia pare de investigar. Até porque, se a gente quisesse esse poder para nós, o Ministério Público teria que fazer uma estrutura semelhante à que existe hoje nas polícias para investigar, o que é uma coisa desnecessária, porque você vai deixar uma instituição existente. Walter, Nós queremos compartilhar, primeiro, o direito de investigar e, segundo, que eu acho que é importante, essa parceria, não só com a polícia, mas com os outros órgãos, deveria ser estimulada e colocada de uma forma mais clara, mais objetiva. Porque hoje nós vemos os crimes, a dilapidação do patrimônio público aí a toda hora. Então, quanto mais gente investigar, né, é mais importante. Anos atrás apareceu uma matéria de uma senhora em Copacabana, uma velhinha de Copacabana, que filmava do seu apartamento os crimes ocorridos, o tráfico, os crimes cometidos na rua. Então, se a velhinha de Copacabana pode investigar, por que não o Ministério Público, meu Deus do céu? Doutor Paulo, como aperfeiçoar o sistema de investigação no Brasil? Bom, do jeito que está não pode ficar. Porque eu disse que o Brasil de hoje é um bordel eletrônico. E é. Há uma empresa brasileira que diz que é a única, mas não o é, porque há muitas concorrentes, que assambarcou o mercado eletrônico de investigação no país. E vendeu esse chamado guardião a todos os órgãos do Ministério Público, exceção feita a uns 3 ou 4, que nós temos nas 27 unidades da federação. Então, hoje, cada setor do Ministério Público Nacional, com pequenas exceções, tem um aparelho de interceptação dos segredos dos brasileiros. Aqui, eu não gosto de interromper ninguém, doutor, me perdoe, mas o guardião adquirido pelo Procurador-Geral da República à época foi entregue ao Departamento de Polícia Federal. O Ministério Público não realiza interceptações. Quem realiza é a polícia com autorização do juiz. Não só realiza interceptações, como interceptou o meu telefone. Mas, doutor, o senhor precisa contestar, deixa eu acabar, doutor. Contesta, doutor. Vossa Excelência, peça ou a parte eu lhe dou. Não só interceptou o meu telefone porque me envergonhou, porque eu tinha cobrado honorários pequenos do cliente. Fiquei com vergonha, deveria ter cobrado muito mais. Mas isso existe sim. Se não há no Ministério Público Federal, ótimo.
A instituição está num caminho excelente. Aliás, o ex-procurador-geral da República, que hoje preside a Comissão Nacional da Verdade, Cláudio Fonteles, aposentou, à época, o seu guardião. O Ministério Público de São Paulo tem. O procurador-geral, o seu procurador-geral atual, afirmou expressamente no discurso de posse que havia adquirido um capaz de interceptar 400 mil ligações ao mesmo tempo, uma coisa terrível. Então, isso é uma paranoia. Eu chamaria isso de esquizofrenia institucional. É preciso que as lideranças da sua classe ponham na cabeça que isto é uma extravagância sem par, porque nós estamos a transformar a investigação criminal numa espécie de concurso de voyeurs. Cada vez que eu penso numa instituição a proceder assim, eu penso em alguém ajoelhado, olhando pelo buraco da fechadura, o que o brasileiro está fazendo. Isso é horrível. É preciso que haja um procurador-geral que ponha juízo na cabeça. Queria meter meu pitaco que aí. limite isso aí. Deixa eu acabar, Claro, doutor. Eu falei pouquinho hoje. Imagina. Deixa eu acabar. Falei pouquinho. Então, eu creio, acho, entendo que é uma instituição extremamente saudável. Eu tenho uma filha que é procuradora da República, amantíssima e competentíssima, por sinal. Mas eu creio que estou, sim, a concorrer para que a instituição se equilibre. Poderes tem bastante. Pode cooperar com a justiça, com a polícia? Deve, mas não assim. Porque da forma como estão a agir nessa plenipotencialidade de poder, nós estamos produzindo, sim, um retrocesso na redemocratização do país. Isso me preocupa. Não se pode ter poder demais. Doutor Paulo, para a Poder gente deve ser equilibrar a limitado. distribuição do tempo... Eu acho que o Rubens, Paulo por favor. Sérgio fala aí de algo que ele teme, acha que pode existir essa perspectiva, mas não é do Ministério Público, é geral, de nós caminharmos um dia para um Leviatã, 1984, do Orwell, mas eu acho que esses excessos, mais uma vez eu lembro, têm que ser fiscalizados pela própria fiscalização interna, o controle externo, que é bem feito, não só no Ministério Público, pode ser cada vez melhor, tudo pode otimizar, eu penso assim, mas também na magistratura, também numa série de outros órgãos. E na Polícia Federal, a Polícia Estadual tem as suas, também na ordem, tem as suas controladorias. Agora, eu acho que isso é muito importante, porque foi até dito pelo seu ouvinte lá de Macaé, ele mencionou assim, como é que ficaria o tráfico de escravos? Nós vivemos numa sociedade muito complexa. Basta lembrar, a Grande São Paulo tem o quê? 23, 24, que engloba São Bernardo, nós estamos, todos os municípios. Não dá para olhar Paulo Sérgio, convidados aqui hoje, Tuto, se nós não tivermos instrumentos que tenham a ver com o século XXI. Então, eu quero lembrar um caso que, lamentável, Rio de Janeiro, cidade linda, passou agora em 2, 3 semanas por 2, 3, 4 casos de estupro horrorosos. Um dos casos flagrou, lamentavelmente, um menor que está retido já no símbolo da Fundação Casa do Rio, na antiga FEBEM, não sei se lá ainda chama FEBEM, mas porque foi filmado na rua, quer dizer, se não fosse aquilo, não ia se descobrir nunca na autoria. Então, obviamente, Paulo Sérgio, você vai me desculpar, eu acho que o excesso, se existem excessos, não Isso só... não é excesso, é rotina. Tudo. Agora, nós não podemos imaginar que uma sociedade com criminalidade complexa, entorpecentes, o tráfico, desvio... Hoje você manda verbas, isso é lugar comum, mas foi dito, você manda verbas para o exterior apertando um botão. Então, se nós não tivermos instrumentos apurados e modernos, muito avançados para detecção, essa criminalidade passa em branco. E nós vamos pegar o do crime famélico aí, que depende do juiz, é condenado, um condena, outro não condena, depende qual a interpretação ele dá. E a grande criminalidade, muitas vezes o indivíduo está aí sorrindo, tirando fotos nessas revistas de celebrities aí, e isto realmente é lamentável. Então, eu fico imaginando que o direito do cidadão, o direito inclusive à sua privacidade, etc., deve ser debatido numa sociedade democrática, e a sua usurpação, seja por que poder for, né, deve ser sempre condenado, tá certo? Walter. Exatamente, o abuso do poder, ele deve ser coibido, seja de quem for, seja do juiz, seja do promotor, seja do delegado, seja do policial militar, de quem quer que seja, tem que ser coibido. Se há algum excesso na investigação, no trabalho do Ministério Público, isso deve ser denunciado. O doutor está dizendo que ele foi vítima,
que ele que denuncie quem Mas fez já isso. foi denunciado. Ué, então tudo bem. Então tudo bem. Nós Então vai estamos ser apurado. brigando bastante bem. Ótimo, ótimo, né? Então vai ser apurado se realmente foi, se houve uma ilegalidade. Se alguém fez qualquer tipo de interceptação, qualquer tipo de diligência fora da legalidade, abuso de autoridade. Tem crime para isso. Além de crime, tem até possibilidade de improbidade administrativa. Perder até o cargo, eventualmente, dependendo da coisa. Então não é assim falar jogado, abuso. Abuso, quando tem, ele tem que ser punido, ele tem que ser investigado. Agora, falar que o guardião, que é isso, não sei o quê, isso você vê, só é possível fazer uma interceptação telefônica com ordem autorização judicial. Então não é... Qualquer coisa isso é fora disso é abuso ilegal, de poder, é crime. É ilegal. É crime. Eu preciso, infelizmente, nosso tempo acabou. Infelizmente, eu agradeço Paulo, Eu Rubens, agradeço a Walter, oportunidade. doutora Fabiana. Agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Logo, o conteúdo desse programa estará disponível no nosso portal, onde você pode sugerir temas e rever outros debates que já fizemos por aqui. Acompanhe nossa programação também pelas redes sociais, facebook.com/RedeTVT, pelo Twitter, @RedeTVT e pelo canal 13 da NET. A gente se encontra na próxima quinta-feira ou a qualquer momento pela internet. Um forte abraço.